Eu sempre fui roqueiro, mas na adolescência a gente não tem muita coisa na cabeça, a gente não tem conhecimento, tampouco maturidade. Então, na adolescência, período de colégio, eu escutava rock, mas muito rock porcaria. Até que um dia eu fui na Gramofone, extinta loja de discos aqui do Rio de Janeiro, e eu comprei um CD do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. A partir daquele momento, eu entrei no mundo da boa música, do rock de qualidade. E desde então, foi um caminho sem volta. No vídeo de hoje, eu farei um humilde ranking dos 15 discos de estúdio do Pink Floyd. É apenas uma opinião. Não estou aqui para brigar, tampouco para atestar que o meu ranking é melhor do que o seu. Não, é apenas uma brincadeira e para mostrar a minha preferência e o quanto que os discos do Pink Floyd influenciaram na minha formação musical. Antes de começar aqui a nossa brincadeira sobre os discos de estúdio do Pink Floyd, eu peço para que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Gente, isso é muito importante. Boteco Rock, como vocês sabem, não é um canal monetizado, tampouco eu vivo de YouTube. Não, eu sou professor de geografia, sou pesquisador de geografia, mas a cada nova inscrição tenho certeza que eu vou renovar aqui os meus esforços e a minha motivação para continuar trazendo um conteúdo ok para vocês. Afinal, a minha querida esposa fala que o meu conteúdo é super supimpa. Em 15º lugar, um disco que sequer deveria ser considerado do Pink Floyd, mas é Pink Floyd mesmo não sendo Pink Floyd. É o The Final Cut, de 1983. Na real, foi um projeto quase que solo do Roger Waters. Na real, ele apenas usou os integrantes do Pink Floyd, e se não me engano, o Richard Wright, o tecladista, já havia sido demitido, né, naquela altura. Mas enfim, esse disco eu posso falar que é uma tragédia. Em 14º lugar, lançado em 2014, é o Endless River. Endless River, na real, ele não foi gravado em 2014, ele foi lançado em 2014 porque ele foi um disco de sobras, né, que ficaram de fora do Division Bell de 1994. Eu não vou aqui propor, né, cancelamento ao disco, ou não escutem o Endless River. Claro que não, porque o Endless River, claro que não é um bom disco, mas para quem é fã de Pink Floyd, para quem curte a história da banda, é muito legal, né, o disco, porque mostra as ideias, né, musicais do David Gilmour e do Richard Wright, já tecladista, já falecido, que eu sempre tive um carinho muito grande pelo Richard Wright. Então ali, né, em algumas canções, em algumas faixas, né, você escuta ali certos riffs característicos do David Gilmour, você vê aquela harmonia, né, nos teclados do Richard Wright. Então, para o fã de Pink Floyd, é bacana escutar esse disco. Mas para a pessoa que quer, né, aquele Pink Floyd mais clássico, pode passar batido. Em 13º lugar, A Momentary Lapse of Reason, de 1987. Foi o primeiro disco após a saída do Roger Waters. E assim, eu costumo dizer que aquelas bandas, né, que nasceram ao final da década de 60, quando elas chegam ali em meados da década de 80, elas passam por um momento assim bem confuso, né? O rock dos anos 80, e eu não tenho nenhum preconceito com o rock dos anos 80, eu gosto do rock dos anos 80, mas para aquela velha guarda que veio lá da década de 60, sobretudo aquelas bandas inglesas da Swing in London, né? Daquele rock psicodélico londrino, aquele rock com fog, né, com neblina de Londres, psicodélico e tal, eles tiveram muita dificuldade, né, para se manter na década de 80. E o Momentary Lapse of Reason ainda mais, né? Porque foi o primeiro disco pós Roger Waters, ninguém sabia muito bem o que viria pela frente, mas para o momento ali foi um disco honesto, né? Tem algumas faixas bem bacanas, por isso que eu coloco em 13º lugar. Em 12º lugar, eu coloco aqui Uma Guma, de 69. Uma Guma, de 69, a gente não sabe o que é aquele disco. É um disco meio experimental, com sintetizadores. Eu tenho um amigo, um grande irmão, que adora esse disco, né? É o mesmo amigo que acha que os cogumelos vão dominar o mundo, mas enfim, mas é um disco onde o Pink Floyd, né, após a saída de vez do Syd Barrett, gênio Syd Barrett, né, eles estavam em busca de uma identidade. E com certeza não foi no Uma Guma que eles encontraram. Em 11º lugar, o More, né, de 1969. É mais um disco de 69, onde o Pink Floyd estava atrás de uma identidade, né? Para quem não sabe, o More foi um disco que foi a trilha sonora de um filme chamado homônimo, More também. É um filme do Barbara Schroeder, e mostra ali um casal experimentando drogas em Ibiza. Então é um disco mais puxado para o psicodelismo, tem algumas baladas lindas, como Green's the Color, né, Cymbeline. Mas assim, tem aquelas coisas mais com algumas percussões ali. É aquele disco bacana, né? Mas também ainda não é o Pink Floyd em sua essência.
Em décimo lugar, Atom Heart Mother, de 1970, vulgo disco da vaquinha. Já começa a mostrar ali algumas ideias, né, do Pink Floyd, começando a trilhar de fato o rock progressivo, mas assim, aquela primeira canção, Atom Heart Mother, a gente sabe que foi um trabalho muito mais do Alan Parsons, né, do que da banda em si. Mas novamente, tem baladas lindas como If e também Fat Old Sun, que é uma coisa linda. Tá ali, décimo lugar, e já é um princípio de Pink Floyd. Em nono lugar, A Sourceful of Secrets, de 1968. Esse disco vai marcar a saída de Syd Barrett, né? Em 69, o Pink Floyd estava em busca de uma identidade. Em 68, o Pink Floyd estava ali, né, torcendo ali, né, aquela roupa, né, de Syd Barrett, né, torcendo ali, espremendo o bagaço da laranja para tirar as últimas contribuições, se não de letras, mas pelo menos do estilo do Barrett, mas também já flertando com algo diferente. Tem coisas legais, né? E Incorporeal Clag também mostra uma música bem bacana e tá ali, nono lugar, quase que no meio do meu ranking. Em oitavo lugar, de 1972, Obscured by the Clouds. Eu acho esse um disco muito injustiçado, subestimado, né? Foi também trilha sonora de um filme, e eu acho que é um disco melhor do que as pessoas acham, até porque a maioria nunca parou para escutar seriamente. Tem baladas lindas, é um rock pop, e vai ser justamente o disco anterior ao Dark Side of the Moon, ou seja, era o Pink Floyd ali já chegando cada vez mais próximo ao seu alvo musical. Em sétimo lugar, eu vou colocar aqui o Division Bell, de 1994. Eu acho um disco bom, um bom disco, né? Foi o segundo disco pós saída do Roger Waters, ou seja, foi o disco logo da sequência, né, com alguns anos de hiato, mas enfim, foi o disco posterior a Momentary Lapse of Reason. E ali no Division Bell, por ser o segundo pós Roger Waters, os três ali, o trio, já estava mais entrosado, o David Gilmour já estava colocando ali as suas ideias em práticas. High Hopes é uma coisa sensacional, né? Eu acho um bom disco e de vez em quando eu escuto para matar a saudade. Em sexto lugar, o The Wall. O The Wall para mim é um grande problema, porque para mim é o início do fim. O The Wall, né, ele tem um grande problema. Ele é um disco duplo. Ele é um disco duplo porque Roger Waters, no auge do seu ego, do seu egoísmo, do seu individualismo, né, no auge da sua antipatia, né, ele queria fazer uma grande obra dramática que representasse a sua vida, suas ideias. Claro que tem muita coisa boa, Comfortably Numb, Run Like a Hell, né? Tem o Hey You também, tem muita coisa bacana, mas tem muita porcaria também, né? É tudo muito lento, muito arrastado. Se fosse um disco individual, um disco só, seria melhor. Eu sei que vai ter muita gente me xingando, mas ok. Em quinto lugar, The Piper at the Gates of Dawn. Falar de Syd Barrett para mim é muito especial, eu acho ele um gênio. Infelizmente ele acabou se derretendo com as drogas, né? Sobretudo com o LSD e seus genéricos que ele usava, não propriamente o LSD, mas ele usava outros químicos ali. Eu costumo dizer que o Syd Barrett, se ele tivesse continuado a carreira, ele teria sido talvez um Bob Dylan. Agora os meus cachorros passam aqui brigando, mas ele teria sido um Bob Dylan mais inglês, né? E agora passa a esposa me dando beijinhos, ok? Né? Eu amo esse disco. Eu acho que é o Syd Barrett no seu estado mais puro. Eu acho que é um rock psicodélico de 67, né? Ingênuo, naquela explosão da Swing in London, né? Eu acho esse disco incrível, canções fantásticas. Novamente, infelizmente, o Syd Barrett não durou muito. Amiguinhos, drogas trazem consequências. Em quarto lugar, Animals, de 77. 3 músicas principais, 3 músicas muito legais, né? Pigs, Ship e também Dogs, a canção de 23 minutos do Pink Floyd. Eu acho um excelente disco. Nessa época, 77, pré-The Wall, né? David Gilmour, Roger Waters não se falavam mais, mas eu acho um disco rock and roll, ou talvez pra mim, um dos discos mais, vou dizer pesados, né? Mas mais rock do Pink Floyd. Eu gosto demais. E vocês? Chegamos aqui ao pódio, né? Medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro. Mas antes eu vou pedir novamente que vocês se inscrevam no canal, deixem like, compartilhem com seus amiguinhos, mandem por WhatsApp, mandem no grupo da família. Quem sabe aí esse vídeo vai selar o acordo de paz entre tantas famílias dilaceradas pela disputa político-partidária do Brasil. Medalha de bronze vai para o Meddle, de 71. Vejam, a gente ficou falando do Pink Floyd, buscando uma identidade e tal. Essa identidade, ela veio com o Meddle. O Meddle de 71 é esse disco que vai colocar o Pink Floyd na rota certeira, né? A gente tem grandes canções, sobretudo Echoes, né? Saint-Tropez e tantas outras músicas, são músicas muito legais, né? E algumas dessas músicas estavam naquela apresentação fantástica no Pompeii. Medalha de prata. Porque é prata, é prata, é prata, é prata, é prata para o Brasil! E assim, essa medalha de prata e essa medalha de ouro, eu super entendo quem colocar ao contrário. Super entendo, então aqui vai entrar meramente pelo valor sentimental. Medalha de prata de 75 vai para Wish You Were Here. Eu tenho grandes amigos que colocam em primeiro lugar, mas novamente, eu super entendo. Wish You Were Here, ele é perfeito. Ele é um disco nota 10.
do Pink Floyd, Wish You Were Here, Welcome to the Machine, Have a Cigar, são músicas fantásticas, músicas belíssimas e mostram Pink Floyd no seu auge. Em primeiro lugar, The Dark Side of the Moon, de 1973. Novamente, eu super entendo quem coloca o Dark Side em segundo para colocar o Wish You Were Here, porque também o Dark Side é um disco nota 10. Vejam, para mim o Pink Floyd teve 2 discos perfeitos, nota 10. Wish You Were Here, Dark Side of the Moon. E falar de Dark Side of the Moon, a gente está falando aí do disco que passou quase 30 anos, sempre, né, com vendas assustadoras, né? E só que ele só alcançou o primeiro lugar das vendas nos anos 2000, quando ele teve um relançamento, se não me engano, em 2003, né? Que aí os fãs conseguiram colocar ele no primeiro lugar nas vendas. Mas é um disco multipremiado, é um disco perfeito, é um disco que foi um divisor de águas, que mostrou ali a definição do rock progressivo, com pitadas de pop, com solos históricos, antológicos do David Gilmour, com excelentes letras de Roger Waters, com aquela argamassa, com aquela harmonia do Richard Wright nos seus teclados, que ele preenchia os espaços. Enfim, eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu comprei, né, e escutei o Dark Side of the Moon, foi um divisor de águas na minha vida. E aí, gostaram desse meu ranking? Por favor, comentem, só por favor não xinguem a minha família. Saudações!